Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 14 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos estavam na cidade de Cafarnaum. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos os que ali estavam ficavam admirados com os ensinamentos que saíam da boca de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ora, havia ali um homem que estava possuído por um espírito mau, e ele gritou: "O que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré? Viestes nos maltratar? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus ordenou que ele se calasse e que também saísse daquele homem. Ele sacudiu o homem com violência e deixou o homem. E todos ficaram ainda com medo e mais admirados e comentavam entre si: "O que vem a ser isso? Um ensinamento com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E uma consciência que precisa progredir em nós é que a palavra de Deus não é um mero livro, mas é uma pessoa viva, uma pessoa que vive entre nós, uma pessoa que é caminho, companheiro de caminhada e também ponto de chegada, Jesus de Nazaré. E receber esta manifestação de Deus, ou esta iluminação interior que faz com que eu e você compreendamos a fé, além da tradição, além da cultura, além dos ritos, vai fazer com que diminuímos o divórcio que há entre a vida e a fé, entre aquilo que professamos que cremos e entre a vida que vivemos. Embora tenhamos sempre a consciência de que eu e você, como todos os outros seres humanos, carregaremos sempre uma dosagem de hipocrisia e uma dosagem de incoerência. Mas mesmo assim, os nossos olhos devem se manter fixos em Jesus de Nazaré, com um olho no céu e um olho na terra. O coração na terra e o coração no céu, para não perdermos a Jesus de vista. Hoje, na primeira carta aos Hebreus, belíssimo texto, nós vamos vendo o autor sagrado, após ter dito que Deus criou todas as coisas em Jesus e por Jesus e com Jesus, agora ele nos apresenta a solidariedade do Pai e do Filho com aqueles que são fracos na fé, com aqueles que pecam, com aqueles que são infiéis. Porque para o Senhor, não importa o que um homem fez no passado, se roubou, matou, adulterou, o que importa para o Senhor é o que a pessoa está vivendo hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque às vezes as fraquezas humanas que carregamos, as incapacidades ou os desmerecimentos que temos consciência, nos faz desanimar do caminho. Quantos homens e quantas mulheres se aproximam de nós dizendo: "Eu não sou digna de estar na igreja, eu não sou digna de comungar, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus", mas você nunca será digno, nem eu. Suas obras não te tornará jamais merecedor e nem as minhas obras, porque o nosso mérito é Jesus. Ele é o nosso mérito. E jamais nós vamos nos aproximarmos de Deus com a mão cheia de obras boas e dizer assim: "Aqui estão as obras que eu realizei, agora eu tenho direito". Não. Diante do Senhor, todos nós somos pequenos, todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Por isso a carta aos Hebreus então nos mostra a solidariedade de Deus o Pai e de Jesus Cristo com aqueles que são fracos, com aqueles que erram, com aqueles que se desviam. E desde que temam ao Senhor e pratiquem a justiça, aqui está a vida dos batizados. Assim então agora nós podemos entrar dentro do espírito do Evangelho.
Vamos até uma sinagoga na cidade de Cafarnaum e vamos escutar as palavras cheias de vidas que saem da boca de Jesus e vamos também ficar admirados como todos estavam admirados com as palavras que Jesus proclamava, porque elas saíam com autoridade. Meus irmãos, minhas irmãs, agir na autoridade de Jesus é algo desafiante. Viver a autoridade de Jesus é algo desafiante, porque para ensinar, eu e você teremos que ter autoridade moral, autoridade intelectual, autoridade doutrinal, autoridade espiritual, porque essas autoridades vão dando credibilidade tanto à minha vida quanto à sua vida, de modo que quando também falássemos, ou quando a vida fala, a vida que é a grande pregação, a vida que é a grande pregação, as palavras passam, os exemplos da vida arrastam, e a melhor pregação que existe é a vida. Por isso as pessoas olham para Jesus e dizem, ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eles tinham poder? Sim. Eles tinham reconhecimento social? Sim. Mas às vezes a vida não. Porque a melhor pregação é a vida. O evangelho que as pessoas vão contemplar em mim e em você é a nossa vida. Por isso nosso pai São Francisco orientava os frades da primeira hora, tome cuidado com a vossa vida, porque talvez o único evangelho que alguém lerá será a sua vida. E para isso é preciso autoridade. E isso nos assusta. Isso nos assusta. Porque essa perfeição nem eu e nem você jamais teremos. Carregaremos sempre esta fraqueza. E ali no meio da assembleia cultica, ali no meio da adoração, ali junto da palavra de Deus, está também um homem com espírito impuro, com espírito mau. De modo que também em nossas assembleias, também podem estar pessoas com espírito mau, espírito de rancor, espírito de ódio, espírito de vaidade, espírito de vanglória. E esses espíritos são capazes de minar as energias de uma comunidade, de uma pessoa. E esses espíritos são capazes de dividir, de romper a comunhão, de fazer acontecer a comunhão, porque produzem disputa, produzem guerra, produzem violência, difamações. E assim, às vezes, mesmo dentro das assembleias, nós vamos encontrar homens e mulheres que querem puxar o tapete do outro, por vaidade, ou por vanglória, ou por disputa. E assim, vão lutar pelas obras de Deus e não vão querer o Deus das obras. Então, no meio da assembleia, também ali de Jesus, tem um homem com espírito mau, e é ele que vai fazer a profissão de fé. É ele que vai reconhecer Jesus como Filho de Deus e Jesus como Santo de Deus. E vai perguntar, o que viestes fazer aqui, Jesus de Nazaré? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. O mal reconhece o senhorio de Jesus. O mal reconhece que Jesus é o Santo de Deus, mas ele não acolhe Jesus. Ele não acolhe porque não tem o coração para isto. Jesus então ordena que ele se cale e que também abandone aquele homem. E ele faz uma violência com aquele homem, mas abandona. E todos ficam então amedrontados e admirados e começam a perguntar entre si, que ensinamento é este? Ele ensina como quem tem autoridade e até o mal lhe obedece. Porque na autoridade de Jesus, até o mal obedece. O mal não pode com a autoridade de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje seja para mim e para você este conforto, esta orientação e este consolo. Porque a palavra de Jesus continua a mesma ontem, hoje e amanhã. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. E faltam 20 dias. Grande abraço.